É comum pensarmos que as pessoas ricas, que possuem um vasto patrimônio, tiveram sorte por terem nascido em berço de ouro, ou por terem nascido com algum talento natural que as tornaram ali geniais, ou ainda por se tratarem de pessoas que tiveram toda a sorte do mundo ao longo de suas vidas. Mas nunca paramos e pensamos: será que essas pessoas são ricas por causas naturais mesmo, ou porque elas sabem coisas que as pessoas pobres não sabem? Eu não ignoro aqui a sorte, e ela de fato existe. Louise Barsi nasceu com muita sorte. Afinal, todos nós sabemos, ela, como filha do Barsi, vai herdar ali uma fortuna bilionária. Mas ela poderia ser uma pessoa perdulária e despreparada, de modo que destruiria toda a sua fortuna herdada, ainda que bilionária. E isso acontece mesmo. Bill Gates ali nasceu em boa família, estruturada, em época e local favoráveis à ascensão da tecnologia no mundo, que ainda era incipiente. Mas por que será que foi ele e ninguém mais quem conseguiu tamanhas façanhas como a criação da Microsoft? Ou será que ele sabe coisas diferentes das pessoas pobres? A que se deve tudo isso? É certo que, embora pessoas de sucesso tenham em alguma medida se beneficiado da sorte, há, entre aspas, segredos que eles sabem que as pessoas pobres não sabem, e por isso eles se tornaram pessoas ricas e continuam ricas. E quando digo pessoas pobres, eu quero dizer de mentalidade pobre, assim como dito no livro Pai Rico, Pai Pobre. Pois nascer e crescer em estado de pobreza, óbvio que não é culpa sua, mas se manter pobre ao longo da sua vida pode sim ser culpa sua. É uma dura realidade, mas é a verdade. O primeiro passo para mudar de vida é parar de terceirizar a culpa por sua situação atual, parar de invocar eventos externos, tais como dívida histórica, injustiça, desigualdade social, governo, fatores macroeconômicos como taxa de juros, ineficiência estatal, etc., para se conformar e justificar o seu estado de pobreza. Afinal, a mudança da sua vida só depende de você e ninguém mais. Não espere que alguém vá pegar na sua mãozinha e o conduzir para a riqueza. Seria muita ingenuidade da sua parte. Cada um defende seus próprios interesses, isso é óbvio. Seguido esse primeiro passo, você então vai precisar conhecer alguns segredos do dinheiro e da riqueza que os ricos sabem, aqueles de mentalidade rica, e agir de acordo com esses princípios, buscando então se aproximar da mentalidade rica e do agir dessas pessoas, para que você também atinja a tão sonhada liberdade financeira. Então é nesse vídeo que nós vamos enumerar esses segredos ou coisas. Listamos aqui as 10 principais delas. E se você gostar desse formato de vídeo, já clica no botãozinho de gostei e compartilhe esse vídeo para que ele atinja mais pessoas. Primeiro segredo: abrir um negócio para pagar menos impostos. Abrir um negócio talvez seja uma das melhores formas de pagar menos impostos, ou até mesmo de sequer pagar impostos, como sugeriu Robert Kiyosaki em Pai Rico, Pai Pobre. Mas como assim? Hoje, em média, o brasileiro paga 20% de imposto sobre a sua renda, e isso na condição de pessoa física. Acontece que quem possui um negócio ou participações empresariais quase não paga nada de impostos. O Barsi, por exemplo, muito embora em 2021 tenha recebido mais de 300 milhões de reais em dividendos, nada pagou de imposto, exceto o imposto retido na fonte quanto ao juros sobre capital próprio, aqueles 15%. O empresário, quando abre um negócio, faz diversas aquisições com o seu faturamento, a fim de que não haja sobras ou lucro líquido, para que sejam tributadas. Sem lucro, sem tributo. Claro que as aquisições precisam ter pertinência com a atividade empresarial, né? Senão vira fraude. E aí a Receita Federal entenderá que se trata de uma fraude e vai tributar, obviamente. Mas com planejamento tributário, tal circunstância não será um problema. É por isso, por exemplo, que empresários compram jatinhos particulares, já que esses aviões podem ter caráter comercial sim, ou seja, serem ligados à atividade empresarial do seu negócio, evitando-se assim sobras para a tributação sobre a renda. Até mesmo pequenos empresários no Brasil conseguem pagar menos impostos que a pessoa física, a exemplo da microempresa e da empresa de pequeno porte, ME e EPP, cuja tributação incide sobre o faturamento e não sobre o lucro, isso por conta do Simples Nacional, que é definido pela Lei Complementar 123 de 2006, mas uma alíquota bem menor do que a alíquota de até 27,5% da pessoa física. Geralmente, a tributação para quem está no Simples Nacional é de cerca de 10% sobre o faturamento, de modo que se você tiver custos pequenos, a sua tributação será muito inferior que a da pessoa física. Sendo assim, se possível, abra então o seu negócio, de tal forma que o seu patrimônio se acumulará e não irá para alimentar o Estado. É isso que os ricos fazem. E os ricos sempre conseguirão uma maior evasão fiscal, afinal eles podem simplesmente migrar o seu capital para o fora do país, para países classificados como paraísos fiscais, ou mesmo comprar criptomoedas depositadas em carteiras com chave privada. É por isso que é uma tolice sem tamanho defender tributação sobre grandes fortunas, afinal o rico simplesmente pode migrar seu capital para o exterior. Segundo segredo:
Ganhar dinheiro nada tem a ver com o trabalho duro, mas com a solução de problemas. Eis então uma verdade dura de engolir, que é que ganhar dinheiro não tem nada a ver com o trabalho duro. Você pode trabalhar por 24 horas lavando pratos, limpando uma casa, lavando um carro, servindo drinks, dando aulas em uma escola ou universidade, ou mesmo carpindo roça, não importa. Sempre haverá um limite para os seus ganhos nessas atividades, além de você estar executando tarefas que qualquer pessoa saudável poderia executar. Não estou dizendo aqui que essas tarefas não têm a sua importância, elas o têm, mas são tarefas que qualquer ser humano fisicamente saudável pode executar, além de serem tarefas tão automatizadas, tão mecânicas, que as máquinas e os softwares estão conseguindo realizá-las com a mesma ou melhor perfeição que o ser humano. A automação é uma realidade e todos sabemos disso e por isso devemos nos adequar a ela. Por outro lado, existem trabalhos que resolvem problemas da humanidade. Não precisa ser um trabalho mirabolante, incrível, uma super inovação, mas apenas um que solucione um quebra-cabeça. Falo de um trabalho que supra uma demanda e atinja várias pessoas, convencendo consumidores em larga escala, gerando assim grandes somas em dinheiro. Exemplificando com o grande questionamento do século: por que o Neymar ganha mais que um professor? Um professor comum, que faz o mesmo trabalho de outro professor medíocre, soluciona qual quebra-cabeça? Supre qual demanda da sociedade? Qual a capacidade de escala de um professor limitado por uma sala de aula, que comporta 50 alunos, por exemplo, e um tempo limitado de 8 horas diárias? Outra pergunta: você compra uma camiseta de biologia ou química ou uma camiseta com o Neymar escrito nela quando vai às compras? E agora, já o Neymar é um dos melhores jogadores de futebol do mundo. E quem decidiu isso foi quem? Foi o mercado, as pessoas. Ele soluciona uma enorme demanda por um jogador de futebol excepcional. Quantos jogadores de futebol fazem o que Neymar faz? Já jogadores comuns do Brasil não ganham quantias tão substanciais quanto o Neymar. Muitos deles vivem até mesmo com remunerações inferiores que as de um professor médio, tá? Além disso, tornar-se um jogador profissional constitui uma tarefa muito mais difícil de ser executada do que a tarefa lecionar do professor comum, que qualquer pessoa formada em um curso superior pode executar. Essa verdade rasga o peito, eu sei, de quem é pegado ali no senso comum. Contudo, basta uma pequena reflexão sem preconceitos, sem ideologia, para se entender o que estamos falando aqui. Por outro lado, um professor excepcional que se destaca certamente será rico, pois está suprindo uma demanda e convencendo consumidores. O Thiago Nigro, por exemplo, o primo rico, é um professor de finanças, não deixa de ser o professor. Como ele solucionou um problema, o problema da educação financeira no país, e conseguiu escala por meio do YouTube, ele enriqueceu. Aí você pode dizer: ah, mas educador financeiro não vale. Existem poucos. Isso mesmo. Existem poucos. Então por que você insiste numa profissão já saturada como a do professor de química, biologia, etc., onde a concorrência ali é esmagadora? Óbvio que sua remuneração será baixa. Há muita oferta por essa mão de obra. Apesar disso, temos o exemplo ali do professor Noslen, de língua portuguesa, que tem vários professores, que também mostrou o diferencial e acabou escalando e hoje enriqueceu ensinando português no YouTube. Percebe a diferença? Está aí o ponto central da nossa questão: solução de problemas e escala, além de buscar fatias de mercado com a menor concorrência possível. Trabalho duro, por outro lado, só conseguirá seu sustento diário, nada mais. Então pense muito bem nisso. Terceiro segredo: faça dinheiro enquanto dorme. Warren Buffett, o maior investidor do mundo de todos os tempos, disse uma vez que, abre aspas, se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Essa frase todo jovem deveria escutar e levar para a vida inteira. Mas o que o mega investidor quer dizer com essa frase? É sabido que o tempo de todos é escasso e limitado. São apenas 24 horas diárias brutas, sendo que são destinadas 8 horas em média para o seu sono, para o seu descanso, mais 2 horas de deslocamento nas grandes cidades, 1 hora de refeição, envolvendo todas as refeições diárias, e mais 1 hora com necessidades fisiológicas e banho. No final de tudo, você tem ali mais ou menos 12 horas em média para ganhar dinheiro e se aperfeiçoar, aprender coisas novas. E se nessas 12 horas ocorreu um imprevisto ou você sofreu um acidente e ficar impossibilitado de trabalhar? Sobrará ainda muito menos. Então eis o alerta do Buffett: seu tempo é muito limitado, razão pela qual, se você não parar de depender apenas da renda ativa, a renda oriunda ali do seu trabalho, do seu esforço, e passar a construir uma renda passiva, que é a renda oriunda do seu patrimônio e dos seus negócios, precisará trabalhar para sempre. Não que os bilionários parem de trabalhar após enriquecerem, pois eles não trabalham por dinheiro, mas eles possuem a liberdade
oportunidade de apenas trabalharem com o que efetivamente gostam, o que dá a eles um propósito de vida, uma missão. Já o pobre, por não ter renda passiva, trabalha a vida toda e por dinheiro, e ao final depende de uma previdência pública que é um grande esquema de pirâmide financeira e que paga uma grande mixaria ao trabalhador médio. Luiz Barsi Filho já nos alertou desde o século passado que a previdência pública é completamente insustentável e por isso você precisa comprar ações para se aposentar com dividendo. Enquanto você dorme, você vai receber os dividendos lá na sua conta das participações empresariais que você adquiriu ou mesmo construiu. E recebendo renda passiva, sobrará mais tempo para o seu descanso, seu aperfeiçoamento como pessoa, podendo usar o seu tempo para aprender novas habilidades. Enfim, a liberdade financeira. Os ricos sabem disso e por isso apenas compram ativos. Já os pobres vivem comprando passivos e dependendo só da renda ativa, ficando presos à tal da corrida dos ratos, que é aquele triste ciclo de sempre gastar mais do que se ganha, de tal modo que é o pobre quem acaba trabalhando por dinheiro, e não o rico, para quem o dinheiro trabalha para si. Quarto, foco no aumento de receita e não em cortar pequenos gastos. Essa afirmação pode até parecer um pouco contraditória no primeiro momento, afinal seria lógico pensar que economizar ao máximo possível seria um dos pilares da riqueza. Acontece que economizar com pequenas coisas, como cortar o cafezinho, ou no ato de fazer pesquisa de preços de produtos de supermercado, custam o seu bem mais precioso, o tempo. O mesmo tempo que você tem, o Warren Buffett tem, o Bill Gates tem, o Elon Musk tem. Aqui, então, um grande custo de oportunidade, quando você empreende esforços para economizar com pequenos gastos. Por que você acha que as pessoas ricas, os bilionários, não ficam indo a diversos supermercados para ver em qual deles a carne está mais barata? É que o rico sabe que essa economia de preços não vale o custo de oportunidade desse ato, que é o seu tempo. O rico sabe que mais vale ele usar esse tempo melhorando suas habilidades, aprendendo coisas novas, ou trabalhando em projetos que irão alavancar seu valor agregado como pessoa, do que realizar pequenas economias. Isso não significa, por óbvio, que você deva aumentar sua receita e depois aumentar os seus custos. Isso seria burrice e leva a já mencionada corrida dos ratos. Ganhe mais e mantenha o seu custo. Esse é o segredo. Ou o aumente bem pouquinho, até que enfim você atinja a liberdade financeira e aí sim pode aumentar mais os seus custos. Quinto, R$ 100 de renda passiva vale mais do que R$ 1.000 de renda ativa. À primeira vista essa afirmação pode parecer ridícula, né? Eu sei. Ocorre que basta se aprofundar um pouquinho para você perceber que a renda ativa apenas lhe escraviza. A renda passiva te liberta. É melhor ganhar R$ 200 mil por ano num emprego, um bom emprego, diga-se de passagem, para ganhar tudo isso, mas preso a um escritório ou uma repartição pública, se você for um servidor público de alto escalão, por exemplo, por mais de 30 anos, aguentando um chefe insuportável ou um trabalho totalmente sem propósito. Ou, por outro lado, receber R$ 40 mil por ano de renda passiva, enquanto dorme, inclusive, ou está de férias, dando-lhe liberdade para estar onde quiser e com quem quiser, por exemplo, família e seus amigos. Parece que a primeira opção seria mais óbvia, mas não o é. Precisamos ainda também refletir ao fato de que a renda ativa depende do seu estado de capacidade física e mental. Se você ficar doente ou inválido, simplesmente sua renda ativa vai a zero, enquanto a renda passiva vai continuar garantindo seu sustento, mesmo que ela seja bem inferior à renda ativa. Isso obviamente não quer dizer que você deva parar de trabalhar, mas apenas para que dê a devida importância à renda passiva, que será o seu porto seguro quando você estiver em momentos de impossibilidade de trabalhar. Sexto, pelo menos 30% de sua renda ativa deva ser destinada a investimentos. Se possível, ao menos 30% deve ir para investimento, que vão lhe proporcionar a tal da renda passiva. No nosso caso, os queridos dividendos, né? No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, o autor fala em 10%, mas 10% para quem é bem educado financeiramente ainda parece pouco. É preciso sacrificar mais de sua renda para os investimentos. A ideia de sacrificar o presente pelo futuro, que é contrária, por exemplo, àquela ideia tola de carpe diem. Sair daquela ideia, afinal, estatisticamente, é improvável que você irá morrer amanhã. Então é preferível que você invista em sua aposentadoria, na sua liberdade, para então que não precise trabalhar até morrer, tornando-se uma pessoa muitas vezes amargurada. Nós sabemos que as pessoas mais pobres, que ganham baixos salários, não possuem condições de poupar a sua renda, a gente sabe disso. Mas é por isso que eles devem focar em aumentar a sua receita, melhorando o valor do seu trabalho. Não existe valor intrínseco ao trabalho, você precisa aumentar o valor do seu trabalho para as pessoas. Mesmo as pessoas mais pobres precisam poupar ao menos um pouco, a fim de que iniciem o hábito de investir. É muito importante. E assim comecem aos poucos a construir sua renda passiva. Sempre lembrando que quanto mais cedo você começar, melhor. Afinal, o tempo é o fator exponencial da fórmula de juros compostos. E,
Embora o melhor momento sempre seja o antes, o segundo melhor momento é o agora. Então, quanto antes, melhor. Sétimo, a riqueza é construída lentamente, assim como uma casa. Certa vez perguntaram ao Warren Buffett a razão pela qual as pessoas simplesmente não repetem o que ele faz. Já que é tudo de conhecimento público, todo mundo sabe o que o Buffett fez ao longo de mais de 50 anos como grande investidor. E ele respondeu: é que nem 1% das pessoas estão dispostas a ter a paciência que eu tive. Olha, essa frase de efeito é realmente uma grande verdade. O certo é que as pessoas pobres vivem contando com a sorte, vivem realizando apostas, jogando na Mega Sena ou em outros jogos de azar, apostando em opções binárias e day trade. Isso porque a pessoa de mentalidade pobre não entende que a riqueza é construída tijolo por tijolo, telha por telha e assim sucessivamente. Tal como ocorre quando você edifica uma casa ou um prédio. É um processo lento e gradual, que poucos estão dispostos a esperar. E é por isso que pessoas com mentalidade rica se obrigam a ser pacientes. Elas sabem disso, sabem que o retorno sobre os seus investimentos é demorado, leva anos ou até décadas. Por isso não ficam realizando apostas completamente improváveis, como ganhar o grande prêmio da Mega Sena. Pessoas ricas, como o Barsi, evocam apenas 2 pilares para ganhar dinheiro com investimentos e com a vida: paciência e disciplina. Buffett disse: você não precisa ser esperto, só precisa ser paciente. Essas ideias desses grandes investidores e pessoas bem-sucedidas são ideias óbvias e muito claras. O problema é que elas são de difícil execução. Ser paciente e ser disciplinado é muito difícil. Quantas pessoas você conhece que realmente são disciplinadas e pacientes? Aposto que você pode contar nos dedos. É por isso que o Barsi diz recorrentemente que devemos exercitar o óbvio, pois o óbvio funciona. E como funciona, né? O Barsi é a prova viva disso. Oitavo, só use capital de terceiro para alavancar seus negócios e projetos. Olha, as pessoas de mentalidade rica sabem que fazer o empréstimo só se for para comprar outros ativos, do contrário não, ou para alavancar ainda mais os seus negócios. Elas sabem que o uso de capital de terceiros para comprar passivos pode representar o risco da sua ruína. E aqui eu coloco uma ideia muito importante: endividamento nem sempre é ruim. As empresas se endividam para alavancar os seus projetos. Olha o exemplo da AS Brasil, hoje uma empresa que está bastante endividada, mas com projetos extremamente promissores. E é essa a ideia das pessoas de mentalidade rica. Eu só vou utilizar capital de terceiro, me endividar, se for para, no futuro, obter ainda mais ganhos. Enquanto isso, a pessoa de mentalidade pobre não hesita em fazer empréstimos e de estourar o limite do cartão de crédito para financiar ali um iPhone de última geração, por exemplo. O rico, se for comprar um iPhone financiado, primeiramente ele se pergunta: como poderei usar esse celular para ganhar mais dinheiro? Ou para economizar o meu tempo? Após realizar essa análise, ele toma então a decisão mais condizente com a riqueza. Ora, eu posso usar esse celular para fazer mais vendas pela internet, por exemplo? Essa é a mentalidade de uma pessoa rica. Já o pobre, na sua ânsia por antecipação de sonhos, e eis aqui um grande pecado para a pobreza, utiliza o capital de terceiro mesmo quando não precisa, apenas porque supostamente os juros estariam baixos e compensaria pegar aquele empréstimo. Fuja, por favor, desse pensamento o quanto antes. O seu eu do futuro, de daqui 20 anos, por exemplo, agradece. Nono segredo: é mais difícil manter o dinheiro que você ganhou do que ganhar dinheiro. Quantas pessoas você conhece que ganham até razoavelmente bem, ou até ganharam uma quantia de herança ou indenização de processo judicial, e ainda assim não atingiram a tão sonhada liberdade financeira? Eu acho que são vários os casos, né? Isso ocorre porque é mais difícil manter o dinheiro que você ganhou quando não se sabe o que está fazendo com o seu dinheiro do que ganhar mais dinheiro. Ganhar dinheiro é relativamente simples, você não concorda? Ou você vende sua hora de trabalho a um emprego, ou você vende por si mesmo um produto ou um serviço. O resto é escala, ou seja, quantas pessoas você atinge sem aumentar proporcionalmente os seus custos. Sabendo disso, que o rico estuda educação financeira e economia e age de forma tal a potencializar e a proteger o seu patrimônio, sabedor de que, se não for sua própria conduta temerária ou perdulária, será a inflação que irá corroer todo o seu dinheiro e o seu poder de compra. O rico sabe que atualmente o dinheiro não possui nenhum lastro, podendo os governos mundiais imprimir moedas sem nenhum limite, aumentando a oferta da base monetária e, consequentemente, destruindo o seu valor. Isso ocorre desde que os governos abandonaram o padrão ouro. E mais do que nunca assim, o rico sabe da necessidade de investir o seu dinheiro, ao contrário do pobre que, mesmo ganhando uma boa quantia, e aqui de novo,
é a pessoa de mentalidade pobre, porque ela já ganha uma boa quantia mensal, por exemplo, ao final da sua vida, ela estará destruída financeiramente, sendo vítima da pirâmide chamada Previdência Social. Por isso, estude educação financeira e economia para ontem. 10º segredo: é preciso ter ao menos 3 fontes de renda diferentes. Aqui não se trata simplesmente de ter 3 trabalhos diferentes, ou 2 empregos, como diria a Rochelle, mas sim de ter 3 fontes de renda distintas. É que se você em algum momento da sua vida se tornar inválido, claro que nunca desejamos isso, mas precisamos estar precavidos contra imprevistos, de nada adiantará ter 3 empregos, não concorda? Agora, se você tiver uma fonte de renda como um site, outra com o YouTube e outra ainda com o Instagram, então se alguma delas der errado, uma delas por exemplo quebrar ou desmonetizar, você ainda terá outra. Se você tiver ali uma renda com aluguéis de imóveis, outra com ações, dividendos de juros sobre capital próprio e outra com fundos imobiliários e os seus rendimentos, se alguma der errado, você ainda terá outra e não passará fome, né? Os ricos sabem disso e os pobres, por não saberem ou por ignorarem deliberadamente essa máxima, pagam caro com o seu respectivo tempo, trabalhando duramente sua vida inteira para o seu sustento próprio. Escravos da renda ativa. Buffett diz: nunca dependa de uma única fonte de renda. Faça investimentos para criar uma segunda fonte. Eu seguiria o conselho do mega bilionário se fosse você. Mas e aí? Você já começou a construir outras fontes de renda alternativas? Vai deixando aí nos comentários. Eu traria aqui para vocês também um segredo, digamos, bônus. Os ricos admiram pessoas de sucesso e buscam ficar próximas delas. Ricos admiram outros ricos e pessoas bem-sucedidas, não o contrário. Se você perguntar ao Bill Gates e ao Buffett o que eles mais gostam de ler, eles responderão: biografia de pessoas de sucesso, como eles já responderam em certas ocasiões. E se você perguntar para as pessoas ricas com quem elas querem estar, elas vão responder: pessoas que me agregam ou que são melhores do que eu. Assim funciona a mentalidade da pessoa rica. Ela quer estar próxima de outras pessoas de sucesso para entender o que elas fizeram para chegar onde estão. Já a pessoa de mentalidade pobre detesta o rico e o critica por ter obtido sucesso. Para a pessoa pobre, o rico não passa de um ganancioso e que se valeu da sorte ou agiu fora dos padrões éticos para enriquecer às custas dos outros. Uma mentalidade de escassez, como se a economia fosse um bolo fechado com fatias limitadas e que não pode se expandir. Ao agir dessa forma, a pessoa pobre condiciona o seu subconsciente a nunca se tornar rica, e essa pessoa não sabe disso. Isso porque o subconsciente estará recebendo uma ordem do consciente. E que ordem é essa? De que ser rico é ruim. Por isso, se você quer um dia ser rico, estude as pessoas ricas e se aproxime delas, já que toda pessoa rica acabou fazendo isso em algum momento da sua vida. Aprenda o máximo possível com elas e assim projete seu próprio caminho para a riqueza. Bom pessoal, esse formato de vídeo foi mais um teste, trazer aqui para vocês um conteúdo mais diferente, digamos assim, do que estamos acostumados no canal. Se você gostar desse tipo de vídeo, não esquece de compartilhar e de clicar no botão de gostei. E se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Meu muito obrigado, eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investir. Até o próximo vídeo. Fui!